Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. 13 estados brasileiros estão registrando aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave, segundo a Fiocruz. No país, o crescimento é mais expressivo entre crianças, adolescentes e jovens adultos. Vamos conferir na reportagem. No Brasil, o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave foi notado em pessoas de todas as faixas etárias, especialmente abaixo dos 60 anos. Os dados são do boletim Infogripe da Fiocruz. Os estados que apresentam crescimento com tendência ao longo prazo são Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. Destes, os que mais chamam a atenção são Pará, Ceará e Rio de Janeiro. Felizmente, na maioria desses estados, ainda é um sinal que pode ser compatível com simplesmente aquela oscilação que a gente observa em períodos de estabilidade, né? Mas fico alerta porque a gente tem um sinal aí de crescimento em alguns locais e na Coro Brasil como um todo. Em todo o país, o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave é mais expressivo entre crianças, adolescentes e jovens adultos. Entre as crianças, a maior parte dos casos está associada a um pneumovírus. Já entre os adolescentes a partir de 10 anos e os jovens adultos até os 29 anos, as ocorrências estão majoritariamente ligadas à Covid-19. No Rio de Janeiro, especificamente, as infecções nesse público despertam atenção, pois até o começo de novembro estavam ligadas ao coronavírus, mas agora podem estar associadas à gripe provocada pelo vírus influenza A. A infectologista explica que o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave foi provocada pelo descuido geral da população, que deixou de se vacinar, mesmo com a ampliação da campanha de vacinação contra a influenza A. Era para a gente estar vivendo uma diminuição do número de infectados por vírus respiratórios, porque o governo disponibilizou esse ano a vacina contra a gripe para a maioria da população. Mas muita gente deixou de vacinar por medo, né, dos efeitos e por receio, porque coincidiu com a vacina contra a Covid e os intervalos entre as doses. Algumas pessoas se confundiram, ficaram com medo de superposição de eventos adversos. E aqueles que foram desleixados mesmo, não compareceram para fazer a imunização. Como a gente está vivendo essa questão da pandemia, também as pessoas elas deveriam evitar aglomerações. E aí a gente teria mais redução ainda da circulação de vírus respiratórios. O que não está acontecendo, tem muita gente se expondo. O coordenador do Infogripe da Fiocruz alerta que o fim de ano pode ser um gatilho para que os casos que já estão em crescimento aumentem ainda mais por causa das aglomerações e a falta de precaução. Fico alerta porque a gente está entrando num período do ano em que a gente já tem uma tendência maior de exposição, né? Porque a gente tem aí as compras do final de ano, então muita gente nos mercados públicos, nos centros comerciais, nos shoppings e tal, e a gente está, né, Brasil afora, vendo um relaxamento muito grande em relação aos cuidados, né? A gente vê cada vez mais gente deixando de usar máscara ou utilizando máscara frouxa, abaixo do nariz, enfim. E, de novo, né, agora para o final de ano, a gente tentar evitar grandes festas, grandes aglomerações, né? Se for fazer um encontro, faz um encontro com menos gente, né? Só o pessoal mais próximo e sempre dando preferência para locais abertos e muito bem ventilados, né? Porque isso também vai ajudar a dificultar a transmissão tanto da Covid quanto do vírus da influenza, né, o vírus da gripe, quanto outros vírus respiratórios que estão aí voltando a aparecer, né? Então é um momento delicado, tá, em que a gente tem que tomar as medidas de precaução para evitar que o nosso começo de ano seja novamente o começo marcado por aumento significativo nas internações em decorrência da Covid e agora também com a possibilidade aí do vírus influenza também voltando a poder ter um impacto. Um estudo feito no Reino Unido mostra que a dose de reforço pode aumentar em até 30 vezes a proteção de uma pessoa contra a Covid. Mas a dúvida da comunidade científica é se a imunização extra também vai ser eficiente contra a variante Ômicron.
Para comentar o assunto, nossa reportagem conversou com um dos especialistas mais conceituados do país. Os pesquisadores da Universidade de Southampton, no Reino Unido, avaliaram os efeitos do reforço quando aplicado após 2 doses da AstraZeneca ou 2 da Pfizer. Segundo o resultado, a Pfizer e a Moderna, usadas como terceira dose, proporcionam as melhores respostas gerais entre todos os imunizantes testados. Então, 7 vacinas foram testadas e o que se mostrou primeiramente é que todas elas deram um reforço muito importante na imunidade, tanto na resposta de anticorpo como na resposta celular. E que também os casos de reações adversas foram pequenas e foram solucionados. Além da Pfizer e Moderna, foram avaliados os imunizantes da AstraZeneca, Janssen, Novavax, Valneva e CureVac. É claro que não foi testado ainda a efetividade, ou seja, se efetivamente diminui a quantidade de doentes que vão ficar doentes. Mas se viu que, sim, melhora a resposta, e dentre elas, as vacinas de RNA mensageiro Moderna e Pfizer tiveram uma performance até que seria melhor do que as outras. Foram avaliadas cerca de 3.000 pessoas com idades acima de 30 anos, que, segundo o estudo, responderam bem à análise. Para se ter uma ideia, os níveis de anticorpos nas pessoas que tomaram as 2 primeiras doses da AstraZeneca aumentaram 30 vezes após o reforço com a Moderna e 25 vezes depois da aplicação da terceira dose da Pfizer. Mas é claro que isso não invalida as outras 5 marcas testadas, que não inclui a Coronavac, muito usada aqui no Brasil. Infelizmente, porque ela não é utilizada na Europa, não se sabe o que dá uma terceira dose depois da vacinação por Coronavac. Mais estudos estão em andamento em Brasil. Em breve teremos resposta sobre as vacinas utilizadas no Brasil, o que dá uma dose de reforço, testando da mesma forma eventos adversos e a reatividade tanto de anticorpos como resposta celular. Enquanto isso, o Ministério da Saúde orienta como primeira opção para a dose de reforço a vacina da Pfizer, uma das mais eficazes, segundo o estudo feito no Reino Unido, que indica ainda que apenas meia dose desse imunizante já seria suficiente para a terceira aplicação. Temos que ver se isso vai ser confirmado para utilizar isso como uma decisão pública, né? Por enquanto, aqui no Brasil, nós estamos dando dose inteira. O que se sabe até aqui é que as doses de reforço das 7 marcas analisadas pela pesquisa publicada pela revista Lancet encontrou boa resposta para todas as cepas da Covid. E agora os pesquisadores esperam que haja proteção também contra a variante Ômicron. Nos últimos dias, dados preliminares sugeriram que a vacina Pfizer pode proteger contra a nova cepa. Mas, segundo o Dr. Kalil, é preciso aguardar resultados mais efetivos. E aí tem 2 coisas que são diferentes. Uma é se os soros das pessoas imunizadas com a Pfizer poderiam neutralizar o vírus Ômicron. Isso está sendo estudado. Mas a gente precisa bem mais tempo para saber se as pessoas vacinadas pela Pfizer ficaram doentes. Ao mesmo tempo em que testa o imunizante já em uso, o laboratório Pfizer já trabalha em uma nova versão de sua vacina anti-Covid contra a Ômicron. Mas, segundo o presidente executivo da Moderna, a vacina também apontada como uma das mais eficazes para a dose de reforço pela pesquisa britânica, pode levar meses antes que as farmacêuticas possam fabricar vacinas específicas para variantes. Enquanto o mundo aguarda por respostas e resultados, ainda vale o alerta a quem não completou o esquema vacinal. Dados dos Estados Unidos mostram que você tem 12 vezes mais chance de morrer se não tiver a vacinação completa. Então, você não quer essa chance de morrer, então, por favor, vacine-se a segunda dose e quem já tiver em condições, tome a terceira dose. É um momento muito bom para isso, nós vamos nos preparar para um possível e indesejado pico. Mesmo com a situação mais controlada da pandemia, o estado de Mato Grosso do Sul deve gastar 26% a menos com as comemorações de fim de ano. Para o Natal deste ano, os consumidores disseram que estão dispostos a gastar, em média,
R$ 281 em presentes. E a maioria pretende comprar em loja física. 86% das pessoas pretendem comprar presencialmente, ficando 8% para compras online. A pesquisa da FEComércio, junto com o Sebrae, revela que este fim de ano deve movimentar no estado 583 milhões de reais entre presentes e comemorações de Natal e Ano Novo, valor 26% menor do que no ano passado. Essa diminuição é em relação à comemoração. Já o movimento no valor na compra de presente ficou maior, em torno de 10%. E entre as opções de presentes estão roupas, calçados e acessórios, que aparecem em primeiro lugar, 53%, brinquedos, 31%, móveis e eletrodomésticos, 2%. O consumidor ele preza pelo desconto do pagamento à vista. Então, a maioria do consumidor ele pretende comprar onde houver desconto, seguido de outros itens como parcelamento, preço bom, tudo isso aparece na pesquisa. Em relação ao 13º salário, a pesquisa mostrou que 35% dos entrevistados aqui em Mato Grosso do Sul pretendem organizar a vida financeira para chegar em 2022 com crédito. Deste total, 18% pretendem antecipar parcelas que ainda vão vencer e 17% pagar dívidas atrasadas. Outros 22% pretendem guardar o recurso. Em anos anteriores, a gente via um consumidor principalmente focado em pagar dívidas, pagar as contas do início de ano, né? Material escolar, impostos. Esse ano, a grande maioria dos consumidores está focada em economizar o 13º. Então, tá aí uma prova de que o consumidor está um pouco com o pé mais atrás e vai ser mais cauteloso na hora de fazer a compra de presentes. E olha só essa história que bacana. Uma abordagem policial resultou em um lindo projeto que ensina crianças e adolescentes a prática do judô. Esporte que resgata, que salva vidas. E tudo começou em 2013. O sensei, que é sargento da PM, se deparou com uma situação e, ao invés de virar as costas, resolveu fazer a diferença. Em 2013, eu fazendo um policiamento na região do Estrela do Sul, mais especificamente na praça, eu tive o desprazer de prender uma criança de 13 anos na porta da escola vendendo droga. E eu falei, não, tem alguma coisa errada. Nós estamos perdendo a nossa juventude, a nossa garotada. Daí foi onde eu, através da ajuda de alguns companheiros, alguns amigos, resolvi criar esse projeto. O projeto existe há quase 9 anos e já passaram por este tatame pelo menos 400 crianças. Hoje, 80 têm a oportunidade de transformar a vida pelo esporte. Mas eram muitas carinhas com pouco apoio. A maioria não tinha kimono. Muitos com kimonos e outros sem kimonos. E aquele que está ficando sem kimono fala, pô, eu tô excluído aqui. E não é isso nosso meta. É inclusão. Foi então que, em uma mensagem de celular, no grupo do condomínio, Rafael resolveu ajudar e comprou 20 kimonos. Eu moro num condomínio de predinhos, né? E aí o sargento entrou em contato no condomínio pedindo se alguém tinha usado, né, kimonos usados para doar, do kimono da própria pessoa que já desgastou, usado para esse projeto. Eu chamei ele no particular e aí ele falou para mim que tinha 20 crianças carentes que não tinham kimono para treinar, que treinavam de roupa. E judô não dá para treinar de roupa, né, porque você precisa do contato, de puxar. E aí eu falei para ele que iria fazer a doação dos 20 kimonos para essas crianças. O importante aqui é mostrar que outras pessoas também podem fazer a diferença, assim como o sensei Márcio e o Rafael. O próprio ciclo de amizade não sabe como doar, não sabe como ajudar. Então ele vê você fazendo isso, aí ele te pergunta, como que você fez, como que você descobriu, né? E aí acaba criando essa onda de ajuda. Afinal, judô é mais que luta, é exemplo. E é uma educação, uma disciplina que é dada, né, dentro da academia. E isso você leva para a vida, né? Eu quero ganhar a faixa igual do sensei. É disciplina. É transformação. João Vinícius treina aqui e foi 5º lugar no Brasileiro
e não vai parar por aí. Quero me formar, quero ser sensei, né? Ter minha própria academia. O projeto é sem fins lucrativos. O ganho aqui é com cidadania e educação. Quem sabe você também possa fazer parte dessa família, sabe? Uma coisa boa, se aprender, um judô é bom. Veja a seguir. Dificuldade para dormir aumenta durante a pandemia e já afeta 70% dos brasileiros. E ainda, alta no preço de passagens aéreas faz brasileiros trocarem avião por ônibus. Eu volto em instantes. Até já! Insônia é um problema que afeta 70% dos brasileiros. E a pandemia de coronavírus teve um efeito profundo na rotina das pessoas, o que agravou o fenômeno que atinge o mundo todo. Insônia associada ao aumento do estresse. Vamos conferir na reportagem como driblar esse problema e ter uma noite de sono tranquila. Sintoma de que algo está errado ou uma doença. A verdade é que a falta de sono tem preocupado cada vez mais as pessoas. Há quase 10 anos, o Danilo luta contra a insônia, que no caso dele acontece em momentos pontuais. Depois de uma situação difícil na família, os episódios da falta de sono ficaram frequentes. Em 2012, que nós perdemos a nossa irmã, ela faleceu. E aí naquele momento de tristeza eu comecei a perceber que o sono tinha ido embora junto com ela. E aí ficou alguns meses assim, algumas noites em claro, outras parciais, acordava, não conseguia dormir. E aí depois eu percebi uma sazonalidade. Aí a depender da condição emocional, do nível de preocupação, de estresse, eu percebo que as crises elas se intensificam. Casado há 11 anos com esta fisioterapeuta, a rotina do casal é específica para tentar ter uma boa noite de sono. Elaine, que em determinadas ocasiões também tem dificuldade de dormir, mantém alguns costumes antes de deitar. Sempre, então, aí a gente tenta jantar o mais cedo possível. E aí, depois disso, a gente fica um tempo, assim, aí eu faço chá, depois de 1 hora e meia que a gente jantou. E aí, coloco a aromaterapia no quarto, deixo o quarto bem escuro. E são as tentativas para que tenha um sono melhor. Mas para entender melhor do que se trata toda essa mudança no sistema que rege o sono, vamos primeiro entender o que é a insônia. A insônia ela é uma dificuldade de você iniciar o sono, manter ou despertar precoce, mas dentro das condições ideais do sono, né? Quando o paciente vem dizendo que tem um quadro de insônia, você tem que avaliar se às vezes esse paciente tem uma privação de sono, está se pondo para dormir num horário mais restrito por alguma necessidade do dia a dia dele, se ele tem um ambiente adequado ali no momento que ele vai dormir, se ele tem outras condições como uma ansiedade muito grande, né, que isso dificulta o sono dele, o que está acontecendo ali ao longo do dia, não somente à noite com o paciente. Olha só que dado interessante, uma pesquisa realizada pela Academia Americana de Medicina do Sono entrevistou diversas pessoas ano passado, no começo da pandemia, e 20% dos entrevistados comprovaram que tinham algum problema para dormir. Este ano, 10 meses depois, a pesquisa foi refeita e o percentual aumentou. Agora, 60% dos entrevistados relataram algum problema para dormir. A gente tem essa conhecimento de que o vírus ele tem um neurotropismo que chama, então ele causa essa questão da alteração da memória e alteração do sono também, fora os pacientes que tiveram internados, né, e também tem alteração em relação ao quadro de sono. Ainda de acordo com o especialista, é importante manter, além da qualidade de vida, a rotina, a prática de exercícios físicos, também a higiene do sono. A atividade física ajuda muito, então uma atividade física procurar não ser no período da noite, mas cada um tem o seu perfil. De acordo com a faixa etária, a gente tem cada necessidade de sono. E além disso, a gente tem os cronotipos, que é o perfil de cada um em relação à necessidade de sono. Então, a gente tem paciente que é mais vespertino, a gente tem paciente que é mais matutino, ou seja, paciente que acorda
cedo, vai dormir muito cedo, e tem aqueles pacientes que vão dormir muito tarde e acordam muito tarde. Tem paciente que tem necessidade de 6 horas de sono, tem paciente que tem 8 e tem paciente que tem mais. A questão é você avaliar, quando você acorda, você tem a sensação que você teve um sono restaurador, que você dormiu bem, que você acordou mais disposto. Isso é extremamente importante. A estiagem continua sendo a grande preocupação para os produtores de Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, o fenômeno climático Laninha está influenciando no regime de chuva e temperatura e pode durar até o início de 2022. Historicamente, dezembro sempre foi o mês do ano com maior volume de chuva em Dourados, em média 180 milímetros. Mas este ano, a situação pode ser diferente por conta da chegada do fenômeno climático Laninha. Nós tivemos a ação do Laninha desde maio até mais ou menos agosto. Encerrou e agora, no mês de novembro, voltou. Nós estamos sob a influência desse fenômeno climático, que para a nossa região reduz o volume de chuvas e também traz uma má distribuição de chuvas. Ricardo Fitz, pesquisador da Embrapa de Dourados, diz que além da escassez de água, o fenômeno começou a causar desde novembro má distribuição das chuvas na região, o que é ruim para o produtor. Há lugares onde chove o normal e às vezes até mais, e tem outros que não chove praticamente nada. Foi o que nós percebemos agora nesse mês de novembro nas nossas estações aqui da Embrapa. Nós tivemos em torno de 50 milímetros aqui na Embrapa, 15 milímetros na estação de Ivinhema e 115 na estação de Rio Brilhante. Então há uma diferença grande, uma má distribuição muito acentuada. O pesquisador revela ainda que as chuvas, apesar de serem poucas, deverão ser fortes, acompanhadas de ventanias. Dezembro é o final da primavera, início de verão, então acontecem aquelas chuvas localizadas, muitas vezes acompanhadas de granizo. São chuvas intensas, né? Que são precedidas de ventos, ventanias, né? Isso faz parte do clima. O solo de Dourados tem características que dificultam a retenção de água. O agrometeorologista explica qual seria o cenário ideal para o campo. Tão importante quanto o volume de chuva é a distribuição da chuva ao longo do tempo. Porque o que acontece? Nós temos, os nossos solos armazenam pouca água. Então aqui para nós o ideal são chuvas mais frequentes, mais bem distribuídas ao longo do mês. Então às vezes pode até chover menos, um volume menor, mas se ela for mais frequente, resulta numa situação mais favorável para as culturas no geral. Ultimamente os pesquisadores têm percebido mudanças rápidas e muito bruscas no clima, o que dificulta a previsão climática de longo prazo. A Embrapa recomenda que produtores verifiquem as previsões, no máximo, a cada 3 dias. O aumento no preço das passagens de avião e a retomada da economia com o avanço da vacinação tem impulsionado a procura pelas viagens de ônibus, principalmente no período das festas de fim de ano. A expectativa do setor é que até dezembro sejam vendidos mais de 3 milhões de bilhetes rodoviários. O Ivair planejava passar o Réveillon em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas quase caiu para trás ao cotar preços de passagens aéreas para ele e para a esposa se saísse de São Paulo no dia 28 de dezembro. Por uma companhia dava R$ 5.800 e por outra companhia dava R$ 4.700. Essa é a cotação atual. Só que poucos dias atrás, ele havia feito uma pesquisa e o valor era bem diferente. 20 dias antes estava cotado a em torno de R$ 1.400 e de volta para o casal. Se eles estão querendo ganhar mais, eles que coloquem voo extra. Porque ganhar num voo só não adianta. A demanda está alta, eles não estão aumentando os voos.
Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, os preços dos bilhetes aéreos subiram 45% no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. E agora, com a proximidade das festas e das férias, as passagens já estão bem mais caras. E a resposta para isso está tanto na demanda maior nesta época do ano, quanto na proximidade da data do embarque. A grande estratégia para quem quer viajar é comprar com muita antecedência. Não comprar na última hora, porque aí as chances de você encontrar um preço competitivo que caiba no orçamento é maior. Nessa, o Márcio se deu bem. Ele vai fazer o caminho inverso do planejado pelo Ivair. De Porto Alegre, embarca com destino a São Paulo para passar as festas com a família da esposa. E olha só o valor que ele pagou nas passagens de ida e volta para o casal 4 meses atrás. Tem um site que eu sempre compro passagens aéreas, ele dá ali uma média de todas as empresas, e aí eu adquiri a passagem quando veio o anúncio, né? Veio a notificação de que estava mais barato, e aí adquiri a passagem de volta, meu e da minha esposa, no valor de R$ 1.380 mais ou menos. Estava nas minhas pesquisas por R$ 1.900, R$ 1.800. Além do aumento normal para essa época, este ano ainda é preciso levar em conta as sucessivas altas dos combustíveis, como explica o economista. O querosene para a aviação subiu muito, tanto quanto diesel, gasolina e outros. E a gente sabe que os custos da aviação são muito dolarizados. Então, ainda pesa também a desvalorização do real frente ao dólar. Fora que não existe uma regulação de preços de passagens, como André Brás enfatiza. Existe aí, sim, uma liberdade para a prática de preços, né? Exatamente porque os custos desse setor aumentam muito e não é um transporte essencial, né? Com os preços das passagens aéreas nas alturas, cresceu a busca por viagens de ônibus. A expectativa da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros é que até o final de dezembro sejam vendidos 3,1 milhões de bilhetes rodoviários, número superior aos 2,7 milhões comercializados em 2019, antes da pandemia. O Thiago comparou o preço e notou a diferença. Ele mora em Goiânia e quer passar as festas em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, com a esposa e a filha de 6 anos. Neste momento, a soma das passagens aéreas para os 3, ida e volta, está em torno de R$ 6.000. Já os bilhetes de ônibus... Hoje nós achamos por R$ 1.510. Além dos ônibus de linhas regulares, atualmente ainda há a alternativa dos ônibus fretados, encontrados em aplicativos. Esse tipo de transporte oferece descontos de até 60%, mas é preciso esperar fechar determinada quantidade de passageiros para abrir a viagem. O Ivair não conhecia o serviço, mas avaliou o preço e concluiu. Excelente, né? R$ 800 para ir e voltar um casal a Porto Alegre. Compensa. Veja a comparação. A viagem de São Paulo a Porto Alegre, que o funcionário público gostaria de fazer, hoje, ida e volta, sairia para um casal pelo fretado R$ 800, como ele disse. Quase 2.000 de ônibus regular e aproximadamente 5.000 de avião. Só que enquanto pelos ares o tempo de viagem é de 1h30, por terra o percurso leva quase 20 horas. O problema é a distância, né? Você gastaria quase um dia para ir e um dia para voltar, você já perde 2 dias numa viagem. E aí o jeito foi mudar os planos. Vou reprogramar a viagem, eu vou ficar num destino mais próximo aqui a São Paulo, que eu consiga ter flexibilidade de ir de carro ou mesmo de ônibus. Mas eu já tirei de cogitação Porto Alegre. O melhor mesmo é poupar dinheiro mês a mês, pensando em todos os gastos que virão, como explica esta educadora financeira. Eu fecho o valor da minha viagem, eu faço esse planejamento para ter esse valor, por exemplo, em 8 meses. Com esse valor total poupado, eu tenho poder de o quê? De barganhar a compra desta minha viagem com desconto. E além disso, tendo o valor na mão, fazer o parcelamento, ou seja, eu não me descapitalizo, eu tenho valor poupado e ainda vou pagar, recebendo com desconto a minha viagem e ainda vou pagar parcelado. Quer dizer, esse é o melhor dos mundos.
Bailarinas de um projeto de Mato Grosso do Sul precisam arrecadar dinheiro para participar de um festival internacional de balé em Amsterdã. E elas garantem que não vão desistir até conseguirem o recurso. Vamos conferir na reportagem. 5 das 6 bailarinas que vão para Amsterdã vieram no ensaio, a outra estava na escola. Elas fazem parte do projeto Asas do Futuro, que leva atividades artísticas e culturais para a comunidade carente. São meninas que têm uma oportunidade de aprendizado e disciplina. Comecei a fazer esse ano por causa que a minha mãe ia trabalhar e eu ficava sozinha em casa com meu irmão. E aí ela achou Asas. E aí a gente começou a fazer o Asas para não ficar sozinho. Mas essas bailarinas não querem ficar só aqui não, no anonimato. É a forma que eu consigo descarregar todas as energias ruins que tem na minha vida. É a forma que é o escape para mim. E aí sai daqui mais leve. Muito mais leve. Que nem uma asa do futuro. Sim, aí eu consigo voar. Ana Beatriz tem apenas 9 anos, mas também quer ir além no balé. Eu comecei a fazer balé desde uns 7 anos de idade. Desde pequena sempre tive o sonho de ser bailarina. E pedi para minha mãe, mãe, eu quero muito ser bailarina. E ela encontrou o projeto Asas do Futuro. E é isso que eu quero levar para minha vida. A grande oportunidade para elas vai acontecer em 2023, na Holanda. Gym na Estrada é um festival de ginástica chamado GPT, Ginástica para Todos, que acontece na Europa de 4 em 4 anos. É o maior festival da modalidade do planeta que trabalha GPT, Ginástica para Todos. Elas vão representar Mato Grosso do Sul e o Brasil. Nós estamos falando de meninas de periferia, de um projeto social que está indo representar o seu estado, o seu país no maior festival do planeta. Elas servem de exemplo para outras meninas, né, que não querem ser bailarinas, mas que usam a disciplina, o foco para atingir o seu alvo, o seu sonho. Só que para realizar esse sonho de ir até Amsterdã e representar o país, o custo é muito alto. O projeto é social. Na cotação de hoje, R$ 8.500 por bailarina. Ajuda da população para a gente chegar ao objetivo e a soma do valor total. O Pix é 67 981 20 60 44. Qualquer doação é bem-vinda. Qualquer doação bem-vinda. De a princípio R$ 2. Se quiser dar 2, 5, 10, fique à vontade. A gente também tem a possibilidade da dedução do imposto de renda. Aí é só entrar em contato com esse mesmo número, que ele é o Pix e o WhatsApp, que a gente passa as informações de como fazer essa doação. O professor e as meninas estão também fazendo pastéis para vender, rifas, tudo em busca de um sonho que só não é maior que a esperança estampada no rosto de cada bailarina. O que representa conseguir ir para Amsterdã para você? Representa um sonho na minha vida. Sempre quis sair do meu país e fazendo o que eu gosto. Isso é um sonho se realizando para mim. Agora, é difícil, é um valor muito alto para cada uma. Você acha que vai conseguir? Sim, iremos. E sonhando juntos, sempre iremos voar mais alto. Sair do bairro onde elas moram, que é a periferia, e ir para um festival deste tamanho, eu acho que é bem gratificante para elas e para a comunidade. Com a diminuição das restrições pela pandemia da Covid-19, muitos profissionais têm optado pelos chamados coworkings para retornar às atividades. Em São Paulo, uma empresa investiu em uma pequena praia no topo de um edifício para atrair clientes interessados em uma experiência de trabalho bem diferente. Depois de 18 meses restritos pela pandemia do novo coronavírus, a maior cidade do Brasil parece respirar novamente, em parte graças aos espaços de coworking ao ar livre. Este modelo de trabalho, já conhecido em outras partes do mundo, une compartilhamento de espaços e infraestrutura para aqueles que não aguentam mais a solidão do trabalho em casa. Tem os espaços para trabalhar, Wi-Fi, espaço, cadeira, mesa, espaços de eventos. E a gente tem um collab com uma marca chamada Poppins, que cuida das crianças enquanto isso está acontecendo aqui dentro. Então é um ecossistema grande que envolve, que manifesta uma rede de apoio que ela não consegue sozinha em casa. Esta rede de coworking simula praias em telhados e terraços com direito a guarda-sóis e cadeiras.
são o resultado de como esses negócios se ramificaram para atender um público-alvo cada vez mais amplo. Agora eu venho pra cá, só da gente sair, a gente se arrumar, a gente tem um compromisso, sentar aqui, sair de casa, acho que isso já faz muita diferença. E agora com ele, com a possibilidade de trazer ele pra cá, aí ficou melhor ainda, que aí eu consegui juntar duas coisas que eu gosto de fazer, né? Com as restrições de Covid-19, profissionais de diversas áreas precisaram se reinventar. Muitos deixaram os antigos escritórios fechados e passaram a adotar o trabalho coletivo como forma de economizar e transformar a dinâmica dos negócios. Pré-pandemia, 95% das empresas eram empresas ligadas à tecnologia. O que aconteceu com a pandemia? Outros mercados em busca de uma solução mais eficiente, mais inteligente e menos custosa de escritórios começaram a procurar o coworking. Então hoje a gente pode falar que 40% das empresas que estão na coworking são empresas do mercado tradicional. Advogados, consultorias, auditorias. Muitos empresários do ramo apostam que 2022 vai ser um ano de recuperação, mas o otimismo depende também da redução dos números de contágios e mortes pela Covid no Brasil. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigado pela companhia.